Olá pessoal, dando sequência aos nossos estudos sobre a história da salvação, hoje nós vamos para o 8º livro da Bíblia, o livro de Ruth, um livro pequeno, apenas de 4 capítulos, mas de uma história muito linda, que começa um pouco difícil, desafiadora, mas termina com uma grande providência de Deus, como em nossas vidas, assim na vida de Ruth. E antes de a gente iniciar, eu queria situar vocês. Até agora nós vimos o Pentateuco, o livro de Josué, o livro de Juízes e agora o de Ruth. E aí nós temos então que período, né? Se a gente pegar a criação da Terra, na verdade da vida na Terra, contra a questão de Terra e Universo é uma coisa mais polêmica, mas de cerca de 6 a 10 mil anos, usando as cronologias bíblicas, tá certo? E as ideias de design inteligente, criacionismo, tá bom? Sem falar de evolucionismo aqui, tá bom? A época de Abraão, né, mais ou menos 2100 anos antes de Cristo, e entre essa criação e Abraão aconteceu o dilúvio na época de Noé, né? Nós vimos chegando na história todinha, né, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em José, mais ou menos na época de 1700 antes de Cristo, até chegar na época do Êxodo, que a gente já estudou com Moisés e depois com Josué, na época de 1280 a.C., a época dos Juízes, 1200 a.C., até chegar daqui nos próximos estudos, a época dos reis, com mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. A gente está nesse período entre 1000 e 1200 anos antes de Cristo, em que essa sequência da história ela é cortada, ela para um pouquinho e conta-se uma história particular de uma pessoa chamada Ruth, de uma mulher virtuosa chamada Ruth. Então, partindo para o livro de Ruth, né, a gente vai ver que Ruth, ela fazia parte da família de Noemi, né, em Moabe. Como é que aconteceu isso? Noemi foi embora para a região, Noemi que era uma judia, foi embora para a região de Moabe, uma região que não era da terra dos judeus, era um povo pagão, e lá seus filhos se casaram com duas moabitas, tá certo? Duas mulheres que não eram judias. Infelizmente ocorre a morte deles, que a gente vê aqui no capítulo 1, e todos ficam enlutados naquela região, né? A própria Noemi fica viúva, ou perde os 2 filhos. Uma das esposas dos filhos vai-se embora, mas Ruth bate o pé e diz que vai ficar com Noemi, tá certo? E essa fidelidade de Ruth para com Noemi, dentro de uma situação no contexto em que não era sua cultura, porque ela não era judia, não cria no Deus de Israel, é muito bonito. E essa fidelidade é a fidelidade que nós, até os textos de Ruth são utilizados até em casamentos, mesmo que fora de um contexto, e a fidelidade que nós devemos ter com Deus. Então, destacando aqui para vocês o verso 15 ao verso 17 do capítulo 1, nós vimos o momento em que Noemi aconselha Ruth também ir embora após a morte do seu marido, no caso era filho de Noemi, né? E nós vemos o que Noemi aconselha a Ruth assim, ó: olha, tua cunhada, né, voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela, né? Ela vai começar a sua vida novamente, né? Ao que respondeu Ruth, preste atenção, essas frases são bem conhecidas, mas é muito linda. Não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Tá certo? Então aqui, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Então é uma fidelidade muito linda, um momento muito bonito, né, de aliança entre, no caso, Noemi e agora Ruth, tá bom? E continua no verso 17. Onde quer que morreres, morrerei, eu e aí deverei de ser sepultada, que o Senhor me castigue como lhe prover, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti, tá bom? Então, muito bonita essa passagem. E a gente vai caminhando que realmente Ruth permanece com Noemi, Noemi já mais idosa, né? E aí eles vão até uma região onde ficam os campos de Boaz. Nesse contexto, Boaz era filho de Raabe. Então, Raabe é aquela prostituta que a gente viu de Jericó, que foi utilizada por Deus para ajudar os espias, está na galeria dos heróis de Hebreus 11. E esse Boaz vai ser revelado para a gente, né? Que ele vai ser o resgatador
de Ruth. Sabendo Noemi que ele era dos parentes mais próximos, ele iria dar suporte àquela família. Havia na cultura do Oriente Médio algo muito bonito, não nada de machismo, mas principalmente naquela época em que a mulher viúva ela era praticamente abandonada no mundo. O parente mais próximo daquele homem que morreu e deixou sua esposa deveriam assumir aquela família para dar um suporte, tá certo? É uma cultura que talvez fosse válida até hoje dentro das populações mais pobres que nós temos, sem entrar em questão de ideologias, tá bom? Então, ela vai se aproximar sobre sempre os conselhos de Noemi nesses campos de Boaz, onde ela vai coletar restos de cevada, de trigo, né, de feixes, e aí vai começar esse contato entre Ruth e Boaz. No verso 10 até o verso 12 do capítulo 2, nós vimos assim, ó. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou. E aí falando diretamente para Boaz, já no local onde ele estava favorecendo ela, dando mais feixes de trigo, tá certo? Porque encontrei favor a teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas um estrangeiro em suas terras? Isso lembra muito a pergunta que tive em Salmos, né? Por que Deus se importa com seres humanos tão pequenos como nós, né? Tão imenso e maravilhoso é Deus por se importar conosco, né? Em resposta, Boaz revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e seja ricamente recompensada por Deus. Sob suas asas e proteção vieste buscar refúgio. Então ele reconhece as virtudes de de Ruth para com Noemi, e ele tenta favorecê-lo nesse aspecto. No capítulo 3, Ruth continua ouvindo os conselhos de Noemi para poder se aproximar mais ainda de Boaz, e aí vem a questão de se ele poderia resgatá-los realmente, né? No versos 5 e 6 do capítulo 3 fala assim: então Ruth concordou com Noemi dizendo: farei tudo o que me orientares. Olha que sinal de fidelidade, mais uma vez que nós temos que ter exemplo desse sinal de fidelidade, principalmente para com Deus, né? Verso 6 do capítulo 3, ela desceu ao terreno onde limpavam as espigas e fez exatamente como a sua sogra a instruir. Ela deitou próximo a Boaz até ele acordar e para falar que ele seria, né, o resgatador delas. Ele confirma isso nos versos 10 até o verso 11. Nós vemos que Boaz vai falar, né? Bendita sejas por Deus, minha filha, este teu novo gesto de lealdade, generosidade, excede o primeiro em relação à sua sogra, pois preferiste não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo, fartei tudo quanto me pedis, pois todos os habitantes da cidade sabem que tu és uma mulher virtuosa. Então, mais uma vez, Ruth como uma mulher virtuosa. E aí no verso 12 ele fala: ora, de fato eu tenho responsabilidade de resgate. Ele reconhece que tem responsabilidade de resgate para com Ruth e Noemi. Só que ele deixa bem claro que há ainda um parente mais próximo que poderia querer se meter e resgatá-los antes dele. Então ele vai lá, resolve com esse parente mais próximo, negocia com ele e acaba que ele consegue sim ter o direito de assumir Ruth como esposa, de assumir aquela família, e nós temos o resgate acontecendo realmente, né? E dessa união maravilhosa, né? No verso 10 do capítulo 4, o último capítulo, fala assim: ao mesmo tempo adquiro por esposa a Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, que era o filho de Noemi, né? A fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança, e para que o nome de Malom seja lembrado por meio do povo e na sociedade, disso sois testemunha hoje. Outro motivo também que havia o resgate para que o nome daquele pessoa, aquele judeu que morreu, não fosse esquecido, fosse a herança dele também perpetuado, o nome dele, tá bom? E para finalizar, nos versos 15 a 17, nós vemos que da união entre, a gente viu aqui, Ruth com Boaz, filho de Raabe, vai surgir um filho chamado Obed. E esse Obed transforma a vida de Noemi. Então, quantas vezes a gente vê uma criança transformando a vida de um idoso, de um avô, que já teve grandes perdas, vive em depressão. Então, o poder de vida que uma criança traz para uma casa, isso Obed fez com a vida de Noemi, que ficou cheia de vida novamente, tá bom? E dessa descendência de Obed, nós vemos Raabe, mãe de Boaz, né? Raabe, mãe de Boaz, entrando nessa linhagem, e Boaz agora casando com Ruth e tendo Obed, entrando também na linhagem de quem? Do rei Davi. A gente vai ver que da descendência de Davi, nós temos que Salmão com Raabe
gerou Boaz, Boaz com Ruth gerou Obed, e Obed vai gerar Jessé, que era pai de Davi. Então Ruth, ela é bisavó de Davi. Então tanto a prostituta Raabe quanto Ruth passam a fazer parte da linhagem real de Cristo, porque eles darão origem ao rei Davi, e da linhagem de Davi, Jesus vai nascer. Olha que maravilhoso, isso é confirmado em Mateus 1,5, quem tiver curiosidade de ir até lá. Isso é muito lindo, de ver que Deus não tem preferências, nem pelo rico, nem pelo pobre. Não há discriminações em Deus, todos somos iguais. Então é muito linda a mensagem desse livro, era isso que eu queria passar para vocês. Desculpem a questão de áudio, a questão da aparência, vem de pós-plantão, a maioria dos vídeos são gravados no pós-plantão. E só queria deixar mesmo o conteúdo para vocês. Forte abraço, Deus abençoe a todos.